Vamos falar um pouco agora de farmacologia clínica dos diuréticos. Então, os diuréticos são substâncias que alteram o fluxo urinário por alterarem a reabsorção do sódio e promover, então, natriurese ou alterar a composição da urina, produzindo uma urina aquosa, uma diurese aquosa. Se falamos, então, de reabsorção do sódio, precisamos dar uma lembradinha. Então, todo o sódio filtrado pelo glomérulo, ele passa a ser reabsorvido, grande parte dele no túbulo proximal, de 70% a 80% é reabsorvido no túbulo proximal, em torno de 20% a 25% é reabsorvido na alça de Henle, apenas 5% no túbulo distal e em torno de 4% a 4,5% no túbulo coletor, restando em torno de 0,5% a 1% de fração de excreção de sódio na urina final. Então, os diuréticos que nós temos no uso clínico, basicamente a maioria deles interfere num desses pontos de reabsorção do sódio, aumentando a eliminação do sódio e assim de água também. Então, a gente tem um grupo de diuréticos que são chamados diuréticos de glomérulo, que só alteram a filtração glomerular por fazer um pouco de vasodilatação, como a minofilina e a albumina humana, mas não tem muito uso com esse objetivo. Depois a gente tem diuréticos de túbulo proximal, no caso a cetazolamida, os diuréticos de alça, os de túbulo distal, que são os tiazídicos, e os de túbulo coletor, aí sim a gente tem um grupo um pouco mais heterogêneo. Os diuréticos de alça, os diuréticos, então, resumidamente, depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada grupo. Então, o manitol, ele é considerado um diurético de túbulo total, porque ele é um diurético osmótico. Ele aumenta a fração de excreção de sódio em torno de 5% a 10% e expolia potássio, e tem uma potência moderada, mais importante para a diurese aquosa, por eliminação específica de água. A cetazolamida é um diurético de ação em túbulo proximal, aumenta a fração de excreção de sódio pouco, em torno de 1% a 3%, então sua potência é fraca e também expolia potássio. Furosemida, bumetanida e o ácido etacrínico são diuréticos de ação na alça de Henle, especificamente no ramo espesso ascendente da alça de Henle. Estes sim aumentam a fração de excreção de sódio em 20% a 25%, expoliam potássio e são os de maior potência. Os tiazídicos e a clortaledona e indapamida agem no túbulo distal, aumentam a fração de excreção de sódio em torno de 5% a 10% e também expoliam potássio e têm uma potência moderada. Por fim, os diuréticos de ação em túbulo distal e coletor, mais especificamente coletor, que a gente tem espironolactona, milolide, trianterene, aumentam a excreção de sódio em torno de 1% a 3% e, diferente dos outros, eles poupam potássio e tem uma potência mais fraca também. Então, os diuréticos de túbulo proximal, a gente tem basicamente os inibidores da anidrase carbônica. E o principal, mais famoso, vamos dizer assim, é a cetazolamida. Então, no túbulo proximal, na célula epitelial do túbulo proximal, aqui à esquerda a gente tem a luz tubular, o fluido tubular, no centro a célula, né? E à direita a luz capilar, ou seja, o sangue. Então, o sódio, neste segmento, uma das formas dele ser reabsorvido, porque o túbulo proximal reabsorve uma grande quantidade de sódio, e por isso ele tem vários processos de reabsorção. Um destes processos é um mecanismo junto com a reabsorção do bicarbonato. Então, primeiro é uma troca do sódio com hidrogênio. Esse hidrogênio se associa com o bicarbonato, forma ácido carbônico. A anidrase carbônica decompõe em água e CO2. Esse CO2 e essa água se difundem para dentro da célula, onde eles são recompostos novamente pela anidrase carbônica, gerando bicarbonato para ser reabsorvido pela luz capilar. Então, a cetazolamida age tanto na luz tubular quanto dentro da célula epitelial,
inibindo a anidrase carbônica, inibindo a reabsorção de sódio e bicarbonato. Portanto, há uma excreção de sódio e bicarbonato na urina. Eles têm uma eficácia limitada e têm alta incidência de efeitos adversos, por isso o seu uso como diurético é limitado, não é indicação de uso como para tratamento de edema ou de hipertensão. O uso terapêutico dos inibidores da anidrase carbônica se limita à oftalmologia e à neurologia em situações de redução da pressão intraocular perioperatória ou para tratamento do glaucoma crônico. Também em alguns pacientes para tratamento da apneia do sono, de origem central, e em alguns casos de epilepsia. O principal evento adverso justamente é a acidose metabólica pela perda do bicarbonato. Outro grupo são os diuréticos de alça, são os diuréticos mais potentes, que fazem maior produção de urina, né? Maior aumento na produção de urina, são chamados diuréticos de alça. E o principal, o mais conhecido desses diuréticos é a furosemida, mas a gente também tem a bumetanida, a torsemida e o ácido itaclínico. Então, na alça de Henle, na célula epitelial do ramo espesso ascendente da alça de Henle, a célula reabsorve sódio com esse cotransportador sódio-potássio 2-cloros. Essa reabsorção de sódio neste segmento gera um gradiente elétrico que faz reabsorver sódio, cálcio e magnésio pelo canal paracelular. Então, esse cotransportador gera esse gradiente para outros transportes, para outras reabsorções de outros íons. Com o uso de um diurético de alça, esse diurético se liga na posição de um desses cloretos e impede esse cotransportador de funcionar, aumentando assim a eliminação urinária de sódio e também de cálcio, magnésio e potássio e água. Então, os diuréticos de alça, eles promovem uma rápida e potente diurese, aumentam então a excreção também de sódio, de potássio, de cálcio e de magnésio. E eles são muito bem absorvidos por via oral, com isso de ação em torno de 1 hora. Quando dados na apresentação endovenosa, que é a furosemida, a gente tem a apresentação endovenosa, o início de ação é em 30 minutos. Mas uma característica importante destes fármacos é que eles têm uma alta ligação proteica, se ligam muito à proteína plasmática. Então, como vocês viram, para a ação do diurético de alça e também dos outros, é necessário que ele chegue na membrana luminal da célula, na parte da célula que está em contato com a urina. Para isso, ele precisa entrar no espaço urinário. Como ele é muito ligado à proteína plasmática, ele não é filtrado no glomêrulo, ele é basicamente secretado no túbulo proximal pelos transportadores de ácidos orgânicos. Por outro lado, como ele tem essa capacidade importante de se ligar às proteínas, se houver muita proteína no espaço urinário, ele pode se ligar a essas proteínas e não ter ação, não ter diurético suficiente livre na urina para agir nesse cotransportador. Então, às vezes, nos pacientes com síndrome nefrótica, é necessário usar uma dose maior de diurético de alça para ter o efeito desejado, já que ele não chega em quantidade suficiente no cotransportador da alça de Henle. Então, as principais indicações dos diuréticos de alça são as situações em que tem edema, as situações de edema associadas a edema, como insuficiência cardíaca, o edema agudo de pulmão, hipertensão, cirrose, na insuficiência renal e na síndrome nefrótica. No edema agudo de pulmão, a indicação é de se administrar a furosemida endovenosa para tratar mais rapidamente. Nessa situação, a gente sabe que a furosemida provoca também um efeito vasodilatador que é terapeuticamente útil e é independente do início da diurese. É bem discutido por que ele faça isso e alguns possíveis mecanismos incluem diminuição da responsividade vascular aos vasoconstritores, como a angiotensina 2 e a norepinefrina,
um aumento da formação de prostaglandinas vasodilatadoras e talvez um efeito de abertura de canais de potássio em artérias de resistência. Isso tudo é discutido, mas o que se sabe claramente é que tem mesmo um efeito vasodilatador. Um outro uso para os diuréticos de alça, para a furosemida, é o tratamento dos pacientes com hipercalcemia severa. Nessas situações de hipercalcemia, o primeiro tratamento é a hiperidratação, é uma reposição com solução salina. Depois de bem hidratado, o paciente pode receber furosemida para aumentar a excreção urinária de cálcio e diminuir a calcemia. Então, as duas principais indicações são o tratamento das doenças edematosas e na hipercalcemia. Os principais eventos adversos relacionados aos diuréticos de alça são justamente os secundários à espoliação dos eletrólitos. Então, hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, uma depressão do espaço extracelular, que pode ser importante no paciente idoso, né? Pode dar tontura, mal-estar, o aumento do ácido úrico sérico, a hiperuricemia, ou a alteração no perfil lipídico, alcalose metabólica e ainda alguns outros efeitos menos comuns, mais raros, como a ototoxicidade, que é dose dependente. Cuidado quando estiver usando também aminoglicosídeo, que também é ototóxico. Os rachos e a depressão da medula óssea são mais raros, bem mais raros, mas podem ocorrer. Cuidado com as interações medicamentosas, né, inibidores de ECA por conta da hipotensão. Um dos problemas dos diuréticos de alça é a hipocalemia. A hipocalemia pode aumentar o risco de intoxicação digitálica, pode aumentar o risco de nefrotoxicidade por outros fármacos, como os aminoglicosídeos e cisplatina. Então, teria que corrigir esse potássio antes de usar outras drogas com potencial nefrotóxico. Aí a gente tem um outro grupo, que são os diuréticos de túbulo distal, que são os tiazídicos e a clortalidona e a indapamida, que são diuréticos que agem da mesma forma. No túbulo distal, então, a célula epitelial reabsorve sódio através desse cotransportador sódio-cloreto, que é o alvo de ação dos tiazídicos. Então, os tiazídicos, eles estão disponíveis apenas na apresentação oral, mas podem ser encontrados combinados nos comprimidos com outros antihipertensivos, como inibidores da ECA e bloqueadores do receptor de angiotensina, e ainda também, muito frequentemente, associados com outros diuréticos poupadores de potássio. Eles têm uma potência moderada e eles têm também uma ação vasodilatadora, que não tem muita definição, tem várias hipóteses de possibilidades para essa ação vasodilatadora, mas por isso tem uma indicação interessante na hipertensão leve a moderada, por conta do efeito diurético e do efeito vasodilatador. Também são indicadas na insuficiência cardíaca, no edema associado à cirrose, no diabetes insípidos nefrogênico. É um efeito interessante porque ele diminui a poliúria no diabetes insípidos nefrogênico, a clortalidona, e no tratamento das hipercalciúrias. Ao contrário dos diuréticos de alça, os diuréticos tiazídicos aumentam a reabsorção do cálcio urinário, diminuindo a presença de cálcio na urina e diminuindo, assim, o risco de nefrolitíase por cálcio. Então, nos pacientes que têm nefrolitíase por hipercalciúria, o tratamento seria hidroclorotiazida. Entre os eventos adversos dos tiazídicos, a gente tem uma alteração no perfil de tolerância à glicose, então há uma tendência a descompensar o paciente que tenha diabetes ou que tenha já uma resistência à insulina. Pode fazer arritmias, especialmente quando associado com outros antiarrítmicos que alteram o intervalo QT. Pode fazer hipercalcemia, né, porque aumenta a reabsorção do cálcio. Pode fazer hiperuricemia, pode fazer também distúrbios do perfil lipídico, alcalose metabólica e hiponatremia, que pode ser mais grave nos pacientes idosos, por isso tem que prestar atenção, e disfunção erétil, que costuma ser reversível e é menos comum com doses mais baixas.
lembrando que quando a gente está tratando um paciente hipertenso, quando se necessita utilizar uma associação de antihipertensivos, mais de um antihipertensivo, é interessante associar um diurético. Por quê? Porque quando a gente diminui a pressão arterial de um paciente cronicamente hipertenso, há uma tendência renal em tentar reabsorver mais sódio para compensar essa baixa da pressão arterial. Então, é um efeito esperado que o rim aumente a absorção de sódio. Então, nos pacientes que estão hipertensos e que já estão com algum outro antihipertensivo, como por exemplo um bloqueador de receptor da angiotensina, e não houve um controle adequado, é interessante associar um diurético, especialmente um diurético tiazídico, para diminuir essa reabsorção compensatória do sódio pelo rim. Outro grupo são os diuréticos de túbulo coletor, distal e coletor. Aqui a gente tem mais de um grupo, né? O primeiro são os bloqueadores de canais de sódio do túbulo coletor. Então, no túbulo coletor, a reabsorção do sódio ela é controlada pela aldosterona. Então, a célula chamada célula principal no epitélio do túbulo coletor, porque aqui a gente tem mais de um tipo epitelial, essa célula ela é sensível à aldosterona. Quando há uma situação de hipovolemia ou hipotensão, em que estimula a produção de aldosterona, ela entra na célula, no seu receptor citoplasmático, liga-se a esse receptor, vai ao núcleo e ela aumenta a expressão, estimula o aumento da expressão dos canais epiteliais de sódio, que são os canais responsáveis pela reabsorção do sódio no túbulo coletor. Além disso, ela também aumenta a excreção do potássio. Então, aqui a gente tem, quando tem hiperaldosteronismo, aumento da aldosterona, uma maior reabsorção do sódio e uma maior secreção do potássio. Quando se usa um diurético que é bloqueador do canal epitelial do sódio, a gente impede essa reabsorção de sódio e a secreção do potássio. Nesse caso, a gente vai ter uma natriurese sem caliurese. Então, um diurético que poupa potássio, diminui a perda de potássio. O outro grupo, justamente, são os antagonistas específicos da aldosterona, que atuam no mesmo segmento. Então, a aldosterona liga o receptor, que vai ao núcleo e estimula tanto a secreção do potássio, quanto a reabsorção do sódio, quanto a bomba sódio-potássio, a ATPase, que vai jogar esse sódio para a luz capilar. Então, quando a gente usa um inibidor da aldosterona, o mais conhecido é a espironolactona, ele se liga ao receptor citoplasmático da aldosterona, então o receptor intracelular, e impede esse estímulo da aldosterona a aumentar a expressão dos canais epiteliais de sódio e a secretar potássio. Então, há uma menor reabsorção do sódio, mais sódio na urina, e há uma menor secreção de potássio, então menos potássio na urina, mais potássio é poupado no organismo. Então, os diuréticos de túbulo coletor são os chamados diuréticos poupadores de potássio. Às vezes fala assim coletor e final do distal também pode ter estas células. Então, os dois grupos são os antagonistas da aldosterona, a gente tem a aldactone e o eplerone, e os bloqueadores, aldactone, que é a espironolactona, né? E os bloqueadores dos canais epiteliais de sódio, no caso, a trianterene e o amiloride. Os antagonistas da aldosterona têm uma ação diurética limitada, quando usados isoladamente, né? Eles alteram a absorção do sódio apenas em torno de 2%. A espironolactona, ou aldactone, que é o nome comercial da espironolactona, é bem absorvida no intestino, tem uma meia-vida plasmática em torno de 10 minutos, mas ela tem um metabólito ativo, que é o canrenone, que tem uma meia-vida em torno de 16 horas, por isso o efeito dela é mais prolongado. Entre os eventos adversos, pode ter desconforto gastrointestinal
hipercalemia, né, porque poupa potássio. Então, se o paciente já tiver uma situação em que ele tem um potássio mais alto, pode ser mais grave. E a canrenona, ela age em receptores também androgênicos da progesterona, podendo resultar em ginecomastia, distúrbios menstruais e atrofia testicular. Já a eplerone tem menor afinidade por esses receptores e menos efeitos colaterais desse tipo. Entre os usos clínicos, atualmente o mais indicado é na insuficiência cardíaca, porque a espironolactona já foi demonstrada que aumenta a sobrevida destes pacientes, e também se usa no hiperaldo primário, a síndrome de Cohn. Na hipertensão resistente, parece que esses fármacos têm uma ação interessante, e no tratamento do hiperaldo secundário por outras causas, como cirrose. Os diuréticos bloqueadores dos canais epiteliais de sódio também têm uma ação natriurética muito leve, né, por conta deste segmento não reabsorver tanto sódio, e eles são úteis especialmente na redução da perda de potássio quando se usa outros diuréticos de alça ou tiazídicos. O trianterene, ele é bem absorvido no trato gastrointestinal, tem uma ação que inicia em 2 horas e dura em torno de 12 a 16. Já a amilorida não é tão bem absorvida e tem um início de ação mais lento em 6 horas, mas dura mais tempo, em torno de 24 horas. Os principais usos clínicos desses diuréticos justamente são com o objetivo de poupar potássio, ou diminuindo a hipocalemia induzida por outros diuréticos. Então, o principal uso é junto com os outros diuréticos, alça ou tiazídico. Mas também se usa nos edemas refratários devido ao hiperaldosteronismo secundário e na síndrome de Liddle. Nessa síndrome, que é uma síndrome genética, as células do túbulo coletor aumentam a expressão do canal epitelial de sódio de uma forma independente, elas se tornam independentes da aldosterona. Então, a aldosterona não regula mais o canal epitelial de sódio, há uma superexpressão desses canais, há uma maior absorção de sódio e o paciente se torna hipertenso com hipocalemia, como a gente viu. Há uma maior absorção de sódio e há uma maior secreção de potássio, até mesmo pelo gradiente que se forma ali. Então, os pacientes com Liddle, eles têm hipertensão, que não responde à espironolactona, e hipocalemia. Então, aí é preciso usar uma medicação que vai agir diretamente no canal epitelial de sódio na luz tubular, como é o amiloride ou o trianterene. Já os eventos adversos são hipercalemia, o principal e mais temível, né, efeito colateral. Tem que ter cuidado, então, nos pacientes que já têm perda de função renal, que têm doença renal crônica, ou que façam uso concomitante de outras drogas que também poupam potássio, como o inibidor de ECA, o BRA e os beta-bloqueadores. O trianterene foi relacionado também com risco de nefrolitíase, né, de cálculos renais, e podem acontecer reações idiosincráticas, como rachos cutâneos, mas costumam ser raros. Os diuréticos, então, os poupadores de potássio, não devem ser sempre prescritos junto com os tiazídicos ou com diuréticos de alça. Eles devem ser utilizados quando os pacientes fazem hipocalemia com potássios abaixo de 3,5. E nesses casos, a amiloride é o preferível por ter maior tolerabilidade e conveniência. A gente tem um outro grupo, que são os diuréticos de túbulo total, que aí a gente tem o manitol, que é de uso clínico, e alguns de uso produzidos pelo próprio organismo, como a ureia e a glicose. Eles agem em todo o segmento do néfron, são filtrados nos glomérulos e criam, então, um gradiente osmótico a favor da retenção de água na luz tubular. São substâncias farmacologicamente inertes que são filtradas livremente nos glomérulos, mas são incompletamente reabsorvidas ao longo do néfron. O risco associado ao uso dos diuréticos osmóticos, ao lado da existência de outros diuréticos altamente efetivos, relega seu uso a algumas condições bem específicas, como o tratamento do glaucoma e do edema cerebral. Então, voltando um pouco, né, os diuréticos, eles são
exceto os diuréticos de túbulo coletor, os outros são espolhadores de potássio. Por que isso? Eles impedindo a reabsorção de sódio nesses segmentos mais proximais, levam a uma maior chegada de sódio no túbulo coletor. Essa maior quantidade de sódio no túbulo coletor faz com que haja maior absorção de sódio e maior secreção de potássio, como uma troca. Justamente porque altera o gradiente elétrico entre a luz tubular e a célula epitelial do túbulo coletor. O hidrogênio segue mais ou menos o mesmo caminho, né? Então a gente diminui a absorção do sódio nos segmentos mais proximais, vai chegar mais sódio no túbulo coletor. Chegando mais sódio no túbulo coletor, há uma maior absorção de sódio nesse segmento, gerando de novo um gradiente elétrico que leva a maior secreção de hidrogênio pelas células intercaladas do túbulo coletor. Então, há uma tendência a fazer alcalose metabólica pela maior secreção tubular de hidrogênio. Então, as principais indicações clínicas dos diuréticos são praticamente as doenças edematosas, né? Qualquer uma delas, e algumas outras situações não específicas, desculpa, passou o slide, algumas outras situações não edematosas, como hipertensão, nefroletíase por hipercalciúria, em que a gente usa os diuréticos tiazídicos, no tratamento da hipercalcemia, onde a gente usa o diurético de alça, e algumas outras situações, como o tratamento mesmo da hipertensão, que a gente já até comentou, que quando se usa mais de um antihipertensivo, é interessante iniciar com um diurético para evitar esse aumento compensatório da reabsorção de sódio pelo rim, quando há hipotensão ou uma queda discreta na pressão arterial. Bom, aqui a gente tem um resumo dos principais diuréticos disponíveis para uso clínico e suas doses via oral, duração de ação em horas. E os efeitos colaterais que são comuns a todos eles, né? Todos eles fazem um certo grau de desidratação, então eles podem ter boca seca, gosto desagradável, distúrbios gastrointestinais, hipotensão postural, que tem que ter muito cuidado nos pacientes idosos, cãibras, as famosas cãibras do diurético e tontura. Então, muitas vezes essas cãibras não são por hipocalemia, podem ser só por desidratação, mas sempre tem que checar os eletrólitos do paciente. Os efeitos colaterais dos diuréticos de ação prolongada, como a gente já comentou lá atrás, são a hiponatremia, hipovolemia, hipopotassemia, desidratação, alteração no perfil lipídico, alteração no perfil glicêmico, alcalose metabólica, pode fazer também fotossensibilidade, nefrite intersticial e lembrando da disfunção erétil. E os diuréticos de alça têm esses mesmos efeitos adversos, menos a hipercalcemia, porque o diurético de alça expolia cálcio. E eles também têm o risco de ototoxicidade. Já os poupadores de potássio, os inibidores da aldosterona podem fazer hirsutismo, distúrbios menstruais, ginecomastia e o mais temido que é a hiperpotassemia ou hipercalemia, que também é encontrado com trianterene e com amiloride. O trianterene pode fazer urolitíase, pode ter fotossensibilidade também. Os diuréticos osmóticos, como o manitol, tem os mesmos eventos adversos dos diuréticos de alça, mas não tem ototoxicidade. Por fim, um novo grupo de diuréticos vem sendo estudado, mas ainda a gente não tem disponível para uso clínico, são os diuréticos que interferem com o hormônio antidiurético. Esse hormônio ele é secretado pela neurohipófise em resposta ao aumento da osmolaridade plasmática e ou hipovolemia grave, e eles agem, então, fazendo vasoconstrição periférica e maior absorção de água no ducto coletor, que é sensível a esse hormônio.
Ele age especificamente em dois tipos de receptores conhecidos até o momento, que são ligados à proteína G, receptores V1, que estão nas células musculares lisas vasculares e induzem vasoconstrição, e os receptores V2, que estão nas células principais do ducto coletor, e lá elas induzem o aumento da expressão da aquaporina 2 na membrana apical, aumentando então a reabsorção específica de água. Então, esses novos diuréticos agiriam no receptor específico do hormônio antidiurético, diminuindo a expressão da aquaporina na membrana luminal. Poderiam ser úteis no tratamento da insuficiência cardíaca, mas especialmente na síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético. O que a gente tem disponível é a demeclociclina, que é um antagonista específico do ADH, mas tem alguns efeitos colaterais, então a gente não usa muito, ou quase não usa. E esse outro novo grupo, que inclui a conivaptana e a tolvoptana e o lixivaptana, que são antagonistas específicos do receptor V2, só que a conivaptana só tem a apresentação endovenosa e os outros dois estão disponíveis por via oral. O uso clínico é bem discutido ainda, mas seria especificamente para a síndrome da secreção inadequada do hormônio diurético, na insuficiência cardíaca, na cirrose e nos rins policísticos, onde parece que o ADH tem um efeito importante, tem um mecanismo na ação da produção dos cistos. Entre os eventos adversos, pode fazer hiponatremia, por maior absorção de água, e apresentam hepatotoxicidade. Então, enquanto não se vencem estes eventos adversos, eles ainda não estão disponíveis para uso clínico no dia a dia. Bom, aguardamos a chegada desse novo grupo. Fora isso, a gente ainda tem que lembrar dos mecanismos de resistência diurética. Quando a gente usa por muito tempo, ou às vezes até nem tanto tempo, mas com doses maiores, os diuréticos de alça, eles podem, em determinado momento, não responder mais. Ou seja, o paciente não diminui a congestão e a fração de excreção de sódio continua baixa. Nessas situações, precisa reavaliar a carga de sódio que o paciente está tomando, a carga de líquidos que ele está tomando, se a dose desse diurético está adequada, lembrar que se ele tiver proteinúria, ele precisa de uma dose maior de diurético de alça para ter o efeito. Lembrar que se ele está em anasarca, a absorção intestinal está diminuída. E o que a gente menos lembra é que, muitas vezes, por conta do uso por tempo maior ou por uma dose maior do diurético de alça, os segmentos distais acabam aumentando a reabsorção de sódio, eles acabam se hipertrofiando. Então, o sódio que não foi reabsorvido no segmento da alça de Henle passa a ser reabsorvido nos segmentos distais. Então, há uma hipertrofia das células tubulares distais. Nessa situação, quando se observa que o paciente não está perdendo peso, não está diminuindo o edema como nós gostaríamos, é interessante fazer uma associação de diurético distal, que pode ser um tiazídico ou de túbulo coletor, como uma espironolactona ou um bloqueador de canal epitelial de sódio. Então, lembrando disso, a gente pode, às vezes, ter um controle melhor dos pacientes que estão em anasarca ou com edema refratário ao tratamento. Ok? Por hoje é só isso. Obrigada.